Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. João, capítulo 11, verso 25, a leitura da palavra de Deus que diz: E disse o Senhor Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Amém? Você vai responder. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O pastor, eu não li o capítulo 11, do verso 1, praticamente todo o capítulo, sobre a vida de Lázaro, porque eu sei que muitos irmãos que estão congregando conosco hoje, as suas almas aqui, conhecem bem o texto. O pastor, eu vou explorar alguns versículos para aquilo que o Senhor me orientou para pregar a essa igreja e entregar o recado do Espírito Santo aqui nessa noite. Então fique atento que não é só o versículo que eu li com vocês que nós vamos usar aqui. Podemos conhecer as duas irmãs da casa de Betânia, onde Jesus era bem recebido. O Evangelho fala sobre elas. São conhecidas. Mas de Lázaro, a Bíblia não fala nada sobre ele. Dos seus sentimentos, do seu caráter, das suas qualidades. A não ser desse acontecimento maravilhoso que se firmou em Cristo, que foi a sua ressurreição. A Bíblia não fala nada a respeito do que ele viveu nos 4 dias em que ele esteve morto. Isso é uma coisa que me chama a atenção também. Porque Deus poderia de repente ter dado a ele a oportunidade de dizer a nós o que está no céu e o que está no inferno, porque para algum lado ele foi, e cremos que foi para o alto. Mas quando ele voltou, ele não disse nada. Não falou de um outro mundo, não trouxe nenhumas informações baseadas também da sua relação com a morte. Toda a narrativa da vida de Lázaro se baseia em cima daquele ponto, do que ele viveu a nível de ressurreição. Não conhecemos uma palavra da boca desse homem. O Evangelho só se foca para falar do que Jesus fez com a sua realidade, com a sua situação, com o seu problema. Fala ao Senhor, sim, que amava muito as suas irmãs e Lázaro também. Tinha um amor especial por eles, mas só. Irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Porque João, quando ele foi entrar na narrativa daquilo que havia acontecido lá, ele fez preferência para narrar, documentar aquilo que mais chamava a sua atenção. E o que chamava mais a sua atenção do que Lázaro experimentou? Não era a vida que ele tinha, sua condição financeira, sua condição intelectual, até mesmo espiritual. Somente isso, sua ressurreição, o fato dele ser trazido da morte para a vida humana novamente. E por que isso? Porque na história não se registra que alguém antes dele, ou antes de outros que também o Senhor ressuscitou, tenham visto tal milagre. Em toda a história humana, nunca o homem teve o privilégio de presenciar, testemunhar um fato como esse, de ver um morto ressuscitar. Então eles estavam vivendo esse momento. Não era comum.
era anormal. Tanto que alguns racionais e céticos tendem a pensar que tudo isso foi forjado por Jesus, a ressurreição de Lázaro. Algo combinado. Mas quando se entra na questão de como João coloca a situação, descreve a situação, até mesmo descreve as lágrimas do Senhor, quando ele vê a falta de fé no coração daquelas pessoas, é inevitável que alguém tenha imaginação suficiente para criar uma história como essa daí. Então eu não posso levar em consideração de que nós vamos crer no que João 11 está pregando porque nós somos crentes, mas porque se tratam de testemunhas verídicas e de fatos que não poderiam ser criados da imaginação. Se trata de um acontecimento que pode ser provado sim, não só em documento, mas como em sentimento. O sentimento de João era de puro êxtase, de pura alegria, de pura satisfação, de realização, de ver a verdade, a justiça, o poder de Deus se cumprindo ali no meio dos homens, diante dos seus olhos. Um Deus vivo. É isso que nós queremos viver, não só crer, mas queremos viver. Um Deus que fala e cumpre, um Deus que comprova a sua presença, que confirma os fatos, que executa o seu poder e realiza o sobrenatural, que traz o impossível para ser possível aquele que crê. Um Deus que realiza qualquer obra. Então é muito importante, pastor, te dizer isso aqui, que eu não sei se você pudesse ter a oportunidade de descrever alguma coisa que você viu Jesus fazer na vida de uma outra pessoa, você se preocuparia em levantar esses detalhes que João levantou. Que não ficar se baseando na questão social, política, econômica daquelas pessoas, mas do que elas estavam experimentando de Cristo, que o dinheiro não pode pagar, que o mundo não pode dar. E para mim, é o que nós viemos viver hoje aqui. É o que nós, na verdade, viemos hoje aqui selar com Cristo. Uma história, uma vida, acontecimentos, experiências, testemunhos, que não se baseiam em visões, alucinações, mas em fatos verídicos, reais, consistentes, tão fortes que não podem ser derrubados por nenhuma ciência, por nenhuma alegação incrédula, racional e puramente racional, de tão verídica que é. Eu vejo meu Senhor trabalhando para dar à sua igreja um testemunho que não pode ser contradizente, derrubado por ninguém. Vejo meu Senhor trabalhando para dar à sua igreja uma palavra que derrube qualquer ciência, ou qualquer nível intelectual, ou qualquer razão que queira descrer do que Ele é capaz de fazer. E sabe quem Deus usa mais para trazer à tona esse Jesus vivo? Os fracos, os miseráveis, os pecadores, os abandonados, os largados, aqueles que estão sem esperança, sem perspectiva, sem direitos perante os homens, mas que vieram se humilhar hoje aqui e estão aos pés dele nesta noite para invocar o seu santo nome. Aleluia, meu santo Senhor. Então, a experiência de Lázaro não era nós conhecermos Lázaro. O propósito dessa pregação hoje aqui não é conhecermos quem é ele, mas o que Jesus fez na vida desse homem. E trazer o único aspecto que João fez questão aí de deixar claro em Cristo: a possibilidade de um morto voltar para a sua vida humana, ressurreição de corpo material, que foi o que ele viveu. E talvez você diga: qual o interesse que eu tenho nessa pregação, se eu não estou morto? Porque o que eu estou precisando aí não é de ressurreição material, nem de ressurreição física, de um milagre como Lázaro precisou. Estou Vivinho da Silva,
O que eu estou precisando são de outras coisas. Então aguarda teu coração que você vai saber o que Deus quer. No momento, é o que João capítulo 11 quer nos dar. Qual a possibilidade de um morto voltar para a vida e se apresentar diante dos homens novamente? Cientificamente nenhuma. Mas haviam 3 correntes na história que eu quero rapidamente aqui dizer aos amados irmãos que me chamam a atenção também. Os gregos achavam que o corpo era uma prisão. A ideia deles em relação à vida, ao corpo, à vida, é de que tudo isso impediam eles de serem felizes e livres. Aquela coisa de Hércules, não é? Que é a imortalidade e a encarnação do ser divino, que é pura mitologia, óbvio. Mas eles consideravam que esse corpo é um impedimento para que eles pudessem obter a realização total de suas vidas, a sua liberdade. Já os judeus tinham a ideia de que a vida era uma coisa tão boa nesse corpo, que esse corpo não poderia ser mudado por Deus. E até na hora de que eles fossem para o céu, eles tinham que levá-lo. Por um lado, os gregos achavam de uma vida sem corpo. Já o judeu acreditava que a felicidade, a realização precisava de tudo aquilo que eles viveram aqui, que é outra ideia errada. Mas já o crente, e lá em 1 Coríntios mesmo, a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, se abre, depois te dou outro texto aqui. Já os crentes pensam que o corpo é algo que precisa ser transformado. Eu digo corpo, eu digo vida. Que ele precisa ser transformado. Porque ele é um veículo da nossa fé. Para tornar a vida com Deus uma coisa agradável e gloriosa. E quando chegar lá no céu, nas alturas, na eternidade, ser mais completo ainda. Paulo fala da ressurreição espiritual em 1 Coríntios, capítulo 15, 42, aliás, a ressurreição material e espiritual do crente. E lá em Romanos 8, versículo 11, ele fala da ressurreição espiritual. E o pastor, quando eu falo ressurreição espiritual, estou dizendo, né, da transformação interna do indivíduo. Quando eu digo material, eu digo corpo, vida, condição de vida. Quando Paulo fala da vinda de Cristo, ele fala que o crente salvo, ele vai ser arrebatado em corpo, alma e espírito, aquele que estiver vivo para recebê-lo, e lá no céu, ele será revestido de uma vida completa e eterna, sem corrupção, sem morte. Mas o que o Evangelho define? Que a vida, o corpo, esta condição em que nós estamos aqui, ela é um veículo aonde Deus usa para tornar aquilo que está no alto uma coisa possível para nós. Por quê? Porque não tem como nós chegarmos ali na eternidade se esta vida material não agradar a Deus. Então, para mim, já adianto aos amados que a vida que eu vivo agora em Cristo não é para mim uma prisão. Que para eu ser livre, eu preciso ser liberto do meu corpo. Para mim, como pastor e crente, a vida que Deus me deu e me emprestou tem um propósito. Fazer com que ela se torne uma razão para ser levado a Deus numa condição eterna. Um propósito para que Ele me dê essa condição eterna. Então, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, cada detalhe, eu relaciono Cristo. Já o judeu pensava que a vida é uma coisa tão boa e Ele é uma coisa tão perfeita que Ele tem que ser levado assim para o alto. Mas nós cremos que não. Essa ordem está comprometida e ela precisa ser transformada. Segundo João 3,3, quem não nascer de novo não herdará o reino do céu. Então, enquanto ele se gaba daquilo que ele é, o crente pensa diferente. Ele pega o que ele é e faz o que Jesus manda
para transformar este corpo, esta vida, em um testemunho de glória e exaltação para Ele, a fim de também alcançar a vida eterna. Resumindo, nós cremos numa vida completa com Cristo, numa ressurreição que inclui corpo e alma, e as duas não se separam, estão relacionadas. E a ressurreição que Jesus prega aí no versículo, que nós lemos, versículo 25, ela inclui essa vida que talvez você esteja desprezando. Lá no versículo 23 diz o seguinte: e disse Jesus: teu irmão ressurgirá. E respondeu Maria: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. E disse Jesus para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas não foi isso que o Senhor perguntou para ela. Se ela cria que Ele era o Cristo, Ele perguntou se ela cria, se Jesus poderia trazer Lázaro de volta. E ela, para desfigurar, mascarar a sua situação espiritual, ela deu uma outra resposta para o Senhor, porque ela tinha a ideia, o conceito de que a ressurreição que Jesus estava trazendo no seu plano de salvação só poderia viver aquele que estava morto. E Jesus disse: não. Crês tu? Crês tu no quê? De que a ressurreição pode ser vivida também por quem não morreu? E na verdade essa mulher não tinha essa fé. Ela era completamente fora, distante, separada desse conceito de que as promessas que Deus estabeleceu por intermédio do seu Filho, elas começam a ser vividas aqui. Suas provas, seus testemunhos, suas marcas. Deus não quer de maneira nenhuma que a vida, o mundo, o que Deus criou será considerado uma prisão por nós. Deus não quer que a igreja, o crente, se sinta só seguro dentro da igreja em que ele congrega, um exemplo. E quando passar por aquela porta, tenha a sensação de que ele está no inferno. Por mais que o mundo nos limitem, e nos sentimos constrangidos e aflitos pelo que acontece aqui nessa terra, Deus opera por intermédio disso tudo. E cria e gera circunstâncias para a nossa vida que podem colaborar para que Ele seja glorificado. E coisas que você nunca experimentou, que você nunca viveu, que você nunca presenciou, vão ser extraídas disso tudo se você for crente. Basta realmente você ter o sentido que a fé te impõe, de que as promessas de Deus, também as completas, não vão ser só vividas por aqueles que passarem pela porta do Rei Eterno, do reino absoluto, do reino eterno, mas passam a ser ordenadas para que a igreja viva aqui entre os homens. Esse é o grande propósito de Deus permitir colocar Lázaro diante daqueles homens nessa condição inútil, morta, apagada, desligada. Dar aos homens um recado, um aviso, dar aos homens uma amostra do que ele pode fazer, se você não desistir, se você não se entregar às circunstâncias dessa vida. Nós cremos numa vida repleta, numa vida completa, porque o Senhor trouxe isso a nós por intermédio da sua obra. Cremos numa vida diferente, mas não numa vida sem corpo, e não numa vida gloriosa
para os homens, mas que o Senhor reine e seja glorificado por intermédio disso, daquilo que os homens nesse momento estão, inclusive, amando mais do que Ele. E eu sei, amados, que os desafios que são impostos a nós, nesta fé, aparentemente eles vêm como propostas de falência para nos derrubar, para nos humilhar, para nos destruir, mas segundo a ordem desse evangelho, muita coisa que está lá fora agora, mostrando os dentes para você, colocando sobre você ameaças, Deus quer usar para glorificar o seu nome e trazer por intermédio dessas situações uma prova daquilo que Ele é capaz de fazer quando você crê, quando você confia, quando você obedece a Ele. No versículo 4, diz a palavra de Deus, que Lázaro adoece e morre pelo propósito de glorificar a Deus e o seu filho. Lê o texto. Amém. Versículo 15. Lázaro adoece e morre para a finalidade específica. Versículo 15, leia. Amém. Deus busca ser glorificado por aquela situação e quer usar aquela situação para que o crente creia mais ainda nele. Então, como que Deus quer que nós vejamos as circunstâncias que lutam para nos derrubar? Como que o Evangelho ensina que a igreja deve analisar os seus impasses, as suas situações difíceis, né? As ocorrências desesperadoras que estão aí fora, como algo que está sendo imposto a nós para nos disciplinar, para nos penitenciar, nos constranger a fim de que Deus seja glorificado? Não. Por mais que venham por disciplina, Deus sempre procura ensinar, por intermédio disso, a igreja. Mostrar a ela o que ela não tem feito, e mostrar a ela o que ela precisa fortalecer mais, dar a ela a instrução daquilo que ela precisa valorizar mais. Lázaro não morreu por uma ocorrência da vida, ele morreu por uma provocação. E o Senhor anunciou àqueles homens e eles não o ouviram. Semeou sobre eles a condição de que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus procurava o impossível para ser reconhecido. E lá no versículo 25, nós lemos aqui, lê de novo. Amém. Você prestou atenção em alguma coisa aí? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando da condição eterna ou ele está falando dessa vida aqui? Ele está falando de promessas que os crentes vão viver depois que morrerem, ou ele está falando de um morto que vai ser trazido à sua condição natural? De um morto que vai ser trazido à sua condição natural. Ele está pregando exatamente a possibilidade dele se sentir convencido de dar outra chance para quem está morto. E não realizou algo aqui entre os homens que Deus quer que ele faça. Ou então que por intermédio da situação em que ele está agora, de 4 dias já fedendo em estado de decomposição, para trazer ele à sua condição natural, a fim de que Deus seja glorificado. Então, por intermédio dessa ocorrência, ele define que a ressurreição é para ser vivida em vida.
em condição física, e não no conceito das irmãs de Lázaro, que só poderiam ser presenciadas e testemunhadas por quem já morreu. A alma e o corpo estão unidas aqui, associadas aqui. Se Jesus ele diz que é ressurreição, ele está dizendo que Deus pode ser maravilhoso lá no céu. Mas se ele diz que ele é vida, ele está querendo dizer que ele também pode ser maravilhoso aqui. Basta o homem fazer o que ele manda e crer no que ele é capaz. Basta o homem entender que todas as coisas colaboram sempre para aqueles que permanecem e amam esse Jesus. Que a vida excelente que nós estamos pregando agora não é aquela que é baseada em tempos, em prosperidades, em conquistas terrenas, porque isso o ímpio tem. A vida excelente que nós estamos pregando aqui, que Jesus fala aí, é aquela que está firmada nele, de coisas que ele pode fazer por nós, que o mundo não tem essa capacidade, que nós não vamos encontrar em qualquer loja, que nós não vamos receber dos homens, mas unidos a ele, quando as coisas deste mundo e dessa vida surgirem contra nós, ele estará lá, para nos dar condição de que esta circunstância se transforme não em morte, mas em um testemunho glorioso para Deus. Em um testemunho glorioso que até aquele que vai contar, que vai narrar, se foque em dizer, se dedique em dizer aos outros que vão ler do impossível que o Senhor faz. Então eu não sei qual é o teu conceito a nível de salvação. Se para você a vida excelente, a vida maravilhosa, a vida cheia de graça com Deus só vai ser possível depois que você morrer e entrar lá no seu reino e passar exatamente a viver essa condição. Já no conceito bíblico, quem pensa assim não vai entrar no céu. Se você vive um cristianismo para morrer hoje e subir, você não pode se considerar um salvo. Se hoje você pede, por exemplo, a morte para Deus, porque você desistiu de viver, não se considere um salvo. Por quê? Porque você está desprezando uma oportunidade gloriosa que os anjos não têm, de prestar serviços a Cristo aqui nessa terra, a fim de que o nome dele seja conhecido, divulgado, a fim de que o nome dele seja glorificado para aqueles que não têm a fé. Por intermédio de circunstâncias e problemas que você desistiu, abandonou, descreu, Deus poderia ter usado para converter e convencer aqueles que estão próximos a você. Então muitos pegam carona na vida de Cristo, até na volta de Jesus, para transformar essa vida que eles estão vendo aqui agora num lixo, e achar e pensar que eles só vão passar a viver uma vida de verdade, com liberdades, com bênçãos inúmeras, depois que eles passarem a subir lá para o alto. E o Senhor vai lá por intermédio da morte desse homem para ensinar a eles que o processo da vida eterna ela começa aqui, assinalada naquilo que você é, naquilo que você passa, naquilo que você sofre, naquilo que você sente, naquilo que você enfrenta, naquilo que você também erra, que você também peca, naquilo que você precisa aprender. A nossa escola é aqui. Deus entendeu que havia algo em Lázaro que ainda precisava ser resolvido, estabelecido, cumprido, que este homem não teve tempo, então traz ele de volta. Traga ele de volta para que ele possa viver mais um pouco aqui entre os homens, a fim de que o nome de Cristo seja divulgado e glorificado, porque agora ele é uma prova humana de que Jesus é a ressurreição literal. Quando eu vejo esse testemunho, eu me pergunto, será que não é o papel da igreja orar por todo morto que ela se depara?
Crês tu nisso? Então por que você não ora pelo morto? Por que você não pede para que ele volte? Porque você não crê. Porque teu conceito está preso naquela ideia de que a pessoa está se libertando dessa vida para ter a vida, que ela está deixando os homens aqui para obter uma vida verdadeira com Deus. Isso está completamente errado. O processo começa aqui. E a ressurreição que Jesus prega aí relaciona a vida, não relaciona a sua alma. Olha o texto aí que eu vou te dar agora. Mateus 19, 29. Leia em voz alta, por favor, Senado. Você já pisou na tua vida já diante de Deus? Já considerou como lixo? Já desprezou diante do Senhor as oportunidades que Ele te deu, até mesmo em situações extremas? Já caiu naquela deprê, naquela angústia, naquela coisa de estado, né? Desesperado de querer ir embora hoje, porque estou com a impressão de que eu não vou dar conta do recado? Não é pecado você dizer, Jesus, volta logo. Isso o Espírito manda a igreja chamar. Mas desprezar as oportunidades que Deus está te dando de testemunhar, para mim é uma perca de fé. Você desistir, abandonar, largar dessa confiança que Deus pode fazer alguma coisa ainda por intermédio da tua vida, ou então pode fazer alguma coisa na tua vida. Você está diminuindo o poder de Cristo. Toda vez que você limita a vida de Cristo somente para quem morre, para quem se foi, para quem Deus levou. Porque assim que a gente ouve as pessoas falarem, a vida é um inferno, a vida é isso, a vida é aquilo, e elas pecam com Deus quando elas falam isso, porque Jesus entende que a vida é uma oportunidade. Ela te foi emprestada porque Deus confia que você ainda pode fazer alguma coisa boa aqui, que te salve. E a vida que nós queremos agora está nele. E ele tem condições suficientes aqui para cumprir isso que você vai ler, de ajudar qualquer coisa, qualquer um aqui, em qualquer circunstância. Porque ele procura fazer com que o seu nome seja reconhecido e glorificado. Ele quer que essas oportunidades cheguem a ele, por intermédio dos crentes, para fazer com que o seu nome seja proclamado. Fazer com que muitos incrédulos, descrentes, vejam isso também. Mas nós entramos aqui de quinta-feira e o que a gente se depara aqui é com outra coisa. Pessoas que estão esperando o dia da sua morte, para começar a ter uma vida com Ele. Gente se refugiando dentro da igreja como se isso fosse aqui o único lugar pela qual ele devesse viver agora. Tornando o seu mundo isso aqui, sua vida isso aqui. Isso é fé? Não. Isso é evangelho? Não. Evangelho para mim é isso aqui. Se ele entender que a sua missão não acabou, você não vai morrer. Se ele entender que você tem que fazer alguma coisa aqui entre os homens ainda, que te prepare ainda mais para esta salvação que te espera lá, que ele conquistou, ele vai te guardar e não vai deixar nada que aconteça com você. E sabe o que Jesus diria hoje aqui? Lázaro, vem para fora e vai ser feliz. Realiza meu nome, realiza minha obra. Seja livre entre os escravos. Seja livre entre aqueles que são pervertidos. Vai, seja livre entre aqueles que estão sujos. Glorifica o meu nome entre os homens. Não vai falar do que está no inferno, não vai falar do que está no céu. Vai dizer a eles do morto que ressuscitou.
do homem que foi sepultado, colocado dentro de uma sepultura, e que já estava 4 dias ali armazenado, fedendo, e o Senhor foi lá e o tirou de lá, porque ele precisava fazer algo aqui nesta terra que ele não tinha feito. Porque ele não é só o reino eterno, ele não é só o estado celestial, ele não é só a vida daquele que vai viver com ele a sua eternidade, mas ele é aquele que traz também sinais, prodígios, maravilhas, intervenções que relacionam a vida da igreja entre os homens aqui nesta terra, que ama dar à igreja porta onde não tem, condição quando ela não tem, dar a ela espaço nessa vida e nessa terra para que ela proclame o seu nome com sinais e com testemunho. Que muito lhe agrada saber que o crente que está aqui ainda e não morreu, ele está em uma condição de vida transbordante, porque o Senhor reina nele, está nele e ele vive essa fé. Maracaporios elianzibios teregadai. Mateus 19, 29, leia o texto do pastor. Ele vai dizendo que vai receber 100 vezes tanto aonde? Aqui. Esses tantos aí eu não sei te dizer, porque ele vai administrar como ele quer na vida de cada um aqui. Isso foge da minha competência como pastor te dizer. Mas como pastor eu tenho permissão diante do meu Senhor te dizer o seguinte, que o processo da salvação ela começa aqui. E Jesus está inserido na igreja em cada situação que ela vive. Até nas suas escolhas. Até nos seus padecimentos e sofrimentos, até nos seus erros. É um veículo que ele vai conduzindo, chamado vida, para quando chegar lá nas alturas, tem um motivo para Deus receber tudo isso e ser glorificado. Eu vou dar um exemplo para você do que eu estou pregando aqui. Teve um indivíduo lá na parábola dos talentos que o Senhor pregou sobre ele, que o entendimento que ele tinha de prosperar o evangelho era exatamente fazer com que ele fosse só íntegro e santo. Enterrasse em si mesmo. Qual foi o final dele? Condenação. Porque o entendimento que o Senhor tinha de prosperar salvação e evangelho é de que tudo isso fosse conhecido por outras pessoas que não têm a fé. Então amarra as pernas e os braços desse cara, joga ele no inferno, porque o fato dele querer só salvação para ele e não para os outros faz dele um pecador e um transgressor, com toda a santidade que ele tenha. A vida é um veículo que Deus utiliza na vida do crente para direcionar ele até em situações estranhas, desfavoráveis, mas tudo com esse objetivo, se ele permanecer, glorificar, fazer com que o nome do Senhor seja reconhecido. E meu amigo, isso não vai acontecer se você desistiu, se você sepultou a tua esperança. Isso não vai acontecer se você anda pedindo aí para Deus te levar e te matar, porque você entende que o mundo acabou. O que você tem na cabeça, filho? A ideia que você tem sobre Deus é que vai descer uma arma lá do céu para você dar um tiro na tua cabeça? No pé sim, na cabeça não. Na gíria, né? No pé, vai, coisa de idiota. Você está pedindo para Deus desprezar aquilo que o filho conquistou e sofreu para você ter. Deus te sustentou por caminhos difíceis, Ele te guardou quando você poderia ter sido ceifado. Desde o ventre da tua mãe Ele zerou para que você se mantivesse vivo e conhecesse o nome dEle e se salvasse. Agora conheceu o nome dEle, foi batizado, tem um pouco de evangelho na cabeça, e daqui de uns meses para cá, porque nada dá certo na tua vida, você está querendo morrer? Quer
desistir de viver. A cruz que um dia você ajoelhou e jurou amor eterno, fidelidade eterna àquele que morreu por você. Está atacando pedra agora. Porque o Senhor está te dando oportunidade para viver. Porque Ele está te dando oportunidade de que você ainda se mantenha aqui entre os homens por propósitos que ainda estão longe do nosso conhecimento e da nossa percepção, mas vão ser manifestos se nós buscarmos, se nós nos consagrarmos, se nós nos santificarmos, se nós colocarmos a nossa vida na sua retidão. Deixa Lázaro morrer, chegar ao estado mais deplorável que possa o seu corpo físico, para que quando chegue a hora o Senhor se apresente diante desse povo e diga para eles que a vida não começa no céu, começa aqui, com Cristo, aqui, no prato que come e se alimenta todo dia, na roupa que veste, que foi o Senhor que deu, nos livramentos que Ele tem na rua, no seu cotidiano, na sua vida diária, que o Senhor também dá. São detalhes que até passam desapercebidos por nós, mas que lá está a mão do Senhor ali trabalhando, cuidando, fazendo de tudo para que o nome dele seja glorificado e exaltado por intermédio da sua vida, e sem merecer. Ele tem sido bondoso e misericordioso conosco. Sem nós merecermos, Ele tem cuidado de nós. E quando alguma coisa acontecer de errado na nossa vida, que a gente chegue a um estado como esse daqui, irreversível, pode surgir o pensamento de que tudo isso terá acontecido na tua vida porque Deus está chamando a tua atenção ou te disciplinando, mas não muda o sentido desse propósito, dele ser glorificado. Se essa situação está querendo te ensinar, aprenda com ela, porque ela não veio para te matar, ela veio para que o nome de Cristo seja reconhecido, veio para colaborar, não veio para destruir. Por mais que aparente, Deus tem o domínio sobre as situações e sobre os homens que te afligem agora. E o que você está fazendo? Você está considerando a derrota da tua vida, o fim da tua vida, somente por causa dessa situação. E Deus poderia estar fazendo por intermédio dela algo bem diferente daquilo que passou pela tua cabeça, se você fosse um pouco mais crente, mais consagrado, mais santificado, mais voltado para a fé legítima. Eu entendo que a fé é mais ou menos isso. Eu não analiso a situação como ela é, eu analiso o que eu preciso para passar por ela. É como Davi e Golias, tudo é desproporcional. Mas o que ele fez? Ele não analisou a medida, nem a profundidade e a gravidade daquela situação. Ele foi e agiu como agia sempre, pela fé, pela confiança, entrando em defesa do Deus que ele servia. Não é assim que ele tenta nos ensinar? João capítulo 20, versículo 30 a 31. Olha, meus amados irmãos, o pastor, eu sou contra a teologia da prosperidade, eu sou contra imediatismo, eu sou contra pensamento positivista, eu sou contra um monte dessas correntes de besteira que estão sendo pregadas aí, porta fora nas igrejas por aí. Mas Jesus é vida, irmão. Jesus Cristo é vida. Sabe o que isso quer dizer? Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui entre os homens, debaixo de uma condição transbordante, abundante na presença de Deus. Basta permanecer unido nele e ouvir o que ele dizer e obedecer o que ele fala, que coisas que vêm contra ao desfavor nosso vão ser transformadas em bênção. Isso é fé. Isso é fé. Eu não estou pregando heresia para você.
Não estou pregando metafísica para você, considerando a vida como um veículo para chegar ao céu. Eu não estou aqui incentivando nesta igreja ciências humanas, mas tentando obedecer o que o meu Senhor falou aqui e crer naquilo que Ele me pediu para crer. Será que você pode voltar o teu coração para isso hoje? E começar a olhar para a tua derrota, para a tua desgraça, para a tua situação deplorável, para alguma coisa da tua vida aí que você jogou para trás e não crê mais? Que Deus pode fazer alguma coisa ainda naquilo que você desistiu. Volta para lá e trabalha, filho. Se é para a tua disciplina, aprende a lição. Se é para a tua aprovação, passa por ela. Você é a pessoa indicada em dizer isso. Mas seja como for, Deus preparou oportunidades a essa igreja. E muita gente que está aqui nesse culto hoje teve chances de poder ter a sua fé em Cristo alimentada pelo seu poder, mas foi pego na incredulidade, foi pego na discordância, na desistência, na falta de fé e de esperança de que Deus podia fazer alguma coisa por ele. Eu não sei, tem gente aí que gosta de sofrer para ser penitente. O perigo não está procurando ele, mas ele procura para dizer que ele é crente. Ele quer logo ver uma algema na mão dele para dizer que ele foi preso por amor a Cristo. Não vê a hora de ser queimado pela fogueira da Inquisição para mostrar que ele ama muito Jesus. Tem gente que é assim, é louco, é maluco, vou fazer o quê? Se for preciso, faremos. Se for propósito, se for da vontade de Deus, isso vai vir. Mas enquanto não vier, seja feliz. Não feliz no pecado, na iniquidade, na transgressão, mas pela vida que o Senhor te deu. Agradeça isso a Ele. Porque tenho para mim que se você morresse hoje, você não estaria preparado para ter um sono. Você não ia ter sono. Não ia dormir não. Você ia morrer definitivamente. Sono é para o salvo. Leia o texto de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Pode ler, Sinago. Amém? Por isso que eu falei para você, todo pastor que for pregar num velório, ele tem que orar pelo morto mesmo que ele não levante. Crês tu nisso? Creio, mas não corou. Você vai fazer que nem ela, né? É igualzinho ela. Creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Mas não é isso que eu estou te perguntando. Você crê que eu tenho a vida para devolver a Ele? Se você crê, então para que temer a morte? E se ela chegar para alguém, ora. Senhor, se o Senhor tiver algum propósito com esse homem aqui nessa vida ainda, de alguma coisa que ele não fez aqui, o Senhor queira que ele faça, por favor, Senhor, traga ele de volta. A igreja faz isso hoje? Não. Os pastores fazem isso hoje? Mas se verem alguém fazendo, você vai dizer, é feiticeiro, ó, o cara é o apóstolo Agenor. Não é coisa de Agenor, nem de Macedo, nem de Valdomiro. É coisa de Cristo, irmão. Ele quer ver a vida sendo valorizada por Ele. Até por quem está lá morto. Ele quer que a igreja vá lá orar, para ver se alguma coisa acontece. Crês tu nisto? Creio. Por que você crê? Porque os sinais, eles existem para alimentar a nossa fé. Os sinais precisam vir para alimentar a nossa crença em Jesus. Muita coisa que está escrita nesse livro é para alimentar a tua fé, para que essas coisas também aconteçam na tua vida. Por isso, o que nós estamos vivendo agora é um carro
É uma direção que tem que ser bem conduzida para que esses propósitos que estão sendo colocados como coisas impossíveis na nossa vida se transformem em propósitos de glória e reconhecimento a Cristo. Você não pode desistir. Você não pode desistir de viver. Abandonar a oportunidade e a chance que Deus te deu. Mas o mundo, pastor, não presta, o mundo está caindo, o mundo está chegando ao fim. Mas você está vivo. Mas nós estamos chegando na vinda de Cristo, o Apocalipse, o juízo final. Você quer dizer o que para mim? Que amanhã você não vai ter que trabalhar? Que amanhã você não vai precisar sair de casa para enfrentar aquele leão que está lá fora, louco para te devorar? Que amanhã você vai voltar aqui para dentro da igreja, para botar um colchão aqui e dormir, e esquecer que existe um mundo e pessoas que estão lá, precisando também de ser alimentadas? Secaram a nossa esperança, dizia Israel, quando Deus deu a visão a Ezequiel. Nos sentimos sepultados e não cremos mais em nada. Eles que acreditavam numa ressurreição nacionalista, nós não cremos numa ressurreição patriota, política. Mas desse indivíduo que aceitou Jesus para ser vitorioso até aqui nesta terra, para entrar dentro da igreja glorificando ao Senhor pelas coisas que Deus tem feito com ele aqui. As bênçãos do meu Senhor não vão ser transferidas a ninguém, porque são exclusivas da minha experiência individual, e foram me confiadas para testemunhar esse Cristo vivo que muita gente anda rejeitando por aí. Não é porque eles estão sensacionalizando os milagres de Cristo que você vai desistir. Não é porque eles estão sensacionalizando o operar do Espírito Santo que você agora vai descrer. Eles usam para ficar ricos, nós usamos para nos salvar, para alimentar mais ainda esta fé que nos dirige a Cristo. Nesta única perspectiva, a vida é Ele, e sem Ele não há vida. Por isso, minha filha, eu não estou te perguntando do que eu posso fazer com você no céu, mas do que eu posso fazer com você aqui, entre os homens que você desistiu. Posso dar à mulher estéril condição para que ela tenha 10 filhos. Posso dar ao pobre, ao miserável, ao andarilho nessa rua de São Paulo, que ele tem uma condição física digna, materialmente falando, sim. Posso dar saúde, posso dar inteligência para a minha igreja, capacitação, cabeça, pensamento, iluminação, até em dias de caos, de decadência moral como estamos agora. Posso fazer qualquer coisa entre os crentes, posso fazer qualquer obra, desde que a igreja creia. E amanhã, quando for acordar, levantar da cama, levante assim: Senhor, muito obrigado por este dia que o Senhor me confiou, pois vou usá-lo, Senhor, para glorificar o teu nome, até em cima daquelas situações que o diabo tenta me humilhar e me assolar. Quero ter esse gosto, como teve aquele paralítico, que Pedro disse a ele: não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te dou a graça, levanta e anda. E ele ficou tão feliz que entrou para dentro do templo, para correr entre os descrentes e dizer a eles que a glória estava sendo rejeitada e ela estava lá na porta, que a vida estava lá fora e não dentro do templo, por intermédio de homens que criam que Jesus é a vida. Vai, filho, corre entre esses caras aí e mostra para eles que até perna Deus dá. Mostra para eles lá que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Faz parte de Jesus
e do plano da salvação, deixar com que as pessoas tenham essa oportunidade de testemunhar. Sabe, eu não vou morrer. Por que você não vai morrer? Por que você tem tanta convicção que você não vai morrer agora? Eu costumo dizer o seguinte: porque eu estou muito endividado com a igreja ainda, e não tenho ainda testemunhos acumulados suficientes para subir. Eu estou precisando de mais um pouquinho ainda para falar. Creio que o Senhor me dará mais oportunidades para ficar aqui e enraizar o seu nome na igreja, antes que meu dia chegue ou antes que ele volte. A oportunidade vai ser dada. Você passou por muitas, não passou? Ele não te guardou? Então aproveita, porque eu não sei quanto tempo você tem. E entenda, não falo de conquistas, de realizações, não falo de memórias, mas de uma união com Cristo, cujo é tão poderosa que ela opera com poder aonde você nesse momento agora está sendo humilhado e derrubado. A coisa mais triste desse texto aqui são os obstáculos que o Evangelho faz questão de enumerar aí. Versículo 16, a Bíblia diz que, olha como a situação é, né? Tomé, por exemplo, quando ele escutou o Senhor pregando e falando acerca de que ele seria capaz de trazer Lázaro novamente para a vida natural, e avisando que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento era para que ele realmente solucionasse. Olha o que ele diz aí no versículo 16. Disse aos discípulos que estavam com ele: vamos nós também para morrer com ele. Rapaz, como é que tem gente que gosta de chorar em velório, não? Como é que tem gente que adora o velório? Não vê a hora de ter um velório para ir lá chorar. Olha só como que a palavra discípulo, ela só tem sentido quando há fé. Porque sem fé vem isso aqui. E mais um, que para ele, Lázaro estava se libertando do corpo que o aprisionava para ser livre. Então vamos lá morrer com ele também. Olha o versículo agora 19, lê, Xenaco, para você não ficar aí que nem bobo, vai. E muitos judeus olha o versículo 31 também. E quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam de novo, consolo, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. E não foi acontecer, ela foi lá ao encontro do Senhor para reclamar com ele. Mas o Evangelho aí está dando aos amados irmãos dois obstáculos para essa crença em Jesus ser perfeita, que impedem de ser perfeita. A sensibilidade humana com as coisas da vida, isso atrapalhou aí. O consolo aí é o estado da pessoa conformada. Pronto, acabou, vamos enterrar, vamos fazer o velório, não tem mais jeito, né? E daí vem o Senhor sensível, vamos chorar, né? Pessoa querida, amável. Daí o que o indivíduo que está morto nunca ouviu na vida dele vai ouvir depois que morreu. Ótimo pai, os filhos falam isso depois que o pai morre. Enquanto está vivo ninguém fala nada. Ótimo pai, querido pai. E vem um monte de gente que você nunca viu. Velório é assim, morreu, aparece cara lá te abraçando. Meus sentimentos, você nunca viu ele na vida. Quem é esse cara? E ele está lá, meus sentimentos. Que adora um café de velório. Aqui é estado de conformação. Conformado. Estou conformado, perdi. Já era, acabou. Vamos chorar. O Senhor, Ele pega e reage. O que ele faz?
ele chora. Ele começa a chorar, e os loucos, pensando que ele chorava porque amava Lázaro, não. Ele chorava por frustração, por constrangimento, porque ele avisou que tudo aquilo ali é para que ele provasse quem ele era. E as pessoas estavam incrédulas, descrentes, estavam entregues. Esse é o sentimento que o Senhor tem por quem não confia nele. Esse é o sentimento que ele tem quando ele entra dentro da igreja dele e vê o povo abatido, que nem vocês estão hoje aqui. Esse é o sentimento que ele tem, de chorar. Ele se sente traído pela igreja todas as vezes que ela desiste das promessas que Deus deu a ela, que ela se entrega diante das coisas desse mundo, por estar demais pressionada. Ele vai e ele chora. Por quê, pastor? Porque para aquele que crê de verdade, o fiel, a fé, ela não tem etapas, ela é contínua, ela é permanente. A fé, segundo Hebreus 11:1, é um firme fundamento em que ele permanece em qualquer circunstância. Ela não tem oscilações, ela é contínua e permanente. Diz a palavra também em Romanos, capítulo 14, 23, que aquele que come sem fé peca, porque tudo que não procede da fé é pecado. O que Paulo está dizendo? Que todas as vezes que o crente deixa de crer ou ser instruído por Cristo para superar algo na vida dele, ele peca com Deus, porque Jesus ele se sente frustrado e decepcionado perante aqueles que não estão confiando. Eu entendo isso que é um lapso, é uma quebra, melhor dizendo, de união com ele, o fato de ele chegar aqui e ver que todo mundo desistiu. Tem resgate para isso aí, pastor? Aqui teve. Na tua situação eu não sei. Você vai querer mudar hoje o teu conceito sobre salvação? Você vai começar a usar essa vida como veículo de salvação, como uma forma de você agradecer a Cristo entre aqueles que também não têm a fé? Você vai usar esta vida para agradecer a Jesus ou não? Ou vai continuar encerrado nesse pecado, nessa iniquidade, nessa incredulidade que o diabo te deu? É assim como eu vejo meu Senhor hoje aqui, aos prantos e ao choro, quando ele vê a igreja entregue, fadigada, não querendo mais lutar, não querendo mais crer, não querendo mais confiar, e pior, ainda indo diante do altar dele para contestar, porque ele chegou tarde. Porque a demora? Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Daí o Senhor vai diante dos homens e diz o quê? Aonde está Lázaro? Vem cá, Senhor, ver. E quando ele vê Lázaro dentro de uma sepultura com uma pedra, já oscilando na sua condição. Diz ele, tira a pedra. Diz o Senhor a essa igreja aqui nessa noite, tira a pedra. Não é do corpo que você tem que se libertar, nem da vida que o Senhor te deu, mas desse coração duro que te impede de ser crente. É ele que tem que sair de você, não é a vida. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Eu acho que ele saiu todo desengonçado, parecendo um filme de terror, mas saiu. Nós não sabemos de que maneira, se estava todo atado, se estava cheio de faixa, como é que ele estava, mas saiu inteiro. Não deu uma palavra, não precisava falar. Deve ter pregado muito do que aconteceu com ele. Mas o Evangelho não fez questão de dizer uma palavra que saiu da boca dele, a não ser isso. Vem para fora. Porque pertence o Senhor dizer quanto tempo você vai viver.
Pertence a Ele dizer se você vai morrer, não os homens. Pertence a Ele dizer se esse que está morto vai levantar hoje aqui, porque Ele é a vida. Sabe qual é o papel nosso aqui? Crer. Sabe qual é o nosso papel diante de tudo que Ele pode fazer na nossa vida? Não desistir. Sabe qual é o papel da igreja diante de tudo que ela está passando nesse século 21? Aprender as lições, atender ao que o Senhor fala, como está te falando hoje aqui. E Ele vai ter o maior prazer de chegar lá e dizer o que Ele disse a esta situação impossível: vem para fora, porque eu sou a vida. Tenha vida, porque eu sou a vida. E quem crê em mim não morre, dorme. Quem crê em mim, a morte não atinge mais ele. Domínio sobre as circunstâncias e sobre as situações, mas deixando claro que elas estão comprometidas por gente que não crê. Não crê que Deus pode fazer alguma coisa por intermédio disso. Ele chora. No versículo 37, alguns dizem: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este também não morresse? Jesus, comovido profundamente, outra vez se dirigiu ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, e disse ele: tira a pedra. E disse Marta de novo, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então disse o Senhor: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Senhor, graças eu te dou por esse momento em que eu vou viver aqui agora debaixo do teu poder, para que todos saibam porque o Senhor me enviou. Essa foi a oração do meu Senhor, a minha não vai ser diferente. Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me colocado diante dessa situação aqui agora, pois sei que por intermédio dela o Senhor vai ser glorificado. Vai vir gente de tudo quanto é lado dizer para você o contrário disso, querer te consolar, te constranger, querer que você já chore pelo morto, que você já o enterre, que você já o sepulte, que você já decrete que aqui não tem mais jeito para esse caso. E lembre, se o Senhor te ver nesse estado, Ele chora, mas o Senhor te ver ao encontro dele dizendo: Senhor, muito obrigado por este morto que está aqui há 4 dias já fendendo, porque eu lembro que o Senhor falou lá atrás, antes dele morrer, que o Senhor é a ressurreição e a vida, que o Senhor é a ressurreição e também a vida. E eu creio, Senhor, que essa situação vai ressurgir para testemunhar o teu poder, para testemunhar, Senhor, a tua glória. Eu creio que destas cinzas, dessa morte, desta assolação, dessa desgraça, creio, Senhor, que destas perversidades e até maldades, o Senhor vai fazer com que ressuscite uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma situação de vida agradável com Deus. Eu creio, Senhor, que algo vai acontecer. Eu creio, Senhor, que algo o Senhor vai firmar, que algum plano vai ser firmado por intermédio de toda essa provação, de todo esse sofrimento. Eu creio, Senhor, e vou ficar esperando o Senhor chegar, e nunca terei tardia essa espera, porque sei que o Senhor não vai falhar. Ora essa, por que eu vou crer nisso? Porque foi assim que Ele fez. Ele te pediu um voto de confiança.
dê a Ele. Vai lá e manda tirar a pedra. E começa a trabalhar nesse teu coração, para que as coisas mortas que estão aí em você sejam diferentes disso, de gente que tem medo de viver, quem tem medo de cair, que tem medo de voltar atrás. Crente não pode ter medo. Ele confia que o Senhor vai sustentar ele para não cair. Deus não te deu uma prisão, não te algemou, e também não te deu um corpo perfeito que você queira levar para o céu, mas mandou você trabalhar na vida que Deus te deu, para fazer ela ser um diamante reluzente na presença de Cristo. Aí sim a vida eterna tem sentido de encaixar nisso tudo. Quando a alma e o corpo falam sobre a mesma salvação que desfrutam. Quando ambas chegam nessa conclusão que Jesus é salvação. Pois não há como a minha alma regozijar, se alegrar no Senhor, se eu olhar para o meu corpo e ver ele morto. Por isso Paulo desejou em Romanos 8:11 que a vida que está em Cristo vivifique os nossos corpos para que eles sejam apresentados diante de Deus santos e irrepreensíveis. Tenha certeza disso. Ele quer a tua saúde, Ele quer o teu bem-estar, Ele quer a tua prosperidade, Ele quer que você seja feliz sem pecado, sem iniquidade. Ele quer que essa vida, no tempo em que você viver, seja boa para você ao ponto de glorificá-lo. Porque a fé não é uma prisão. Se for para você, problema é teu, para mim não é. Quero ser feliz com Jesus que eu aceitei. E ai daquele que se incomodar com a minha felicidade, que eu vou gritar ainda mais no ouvido dele, glória a Deus e aleluia, quando essa vitória for alcançada, e até quando a provação chegar também. Não deixe o mundo te limitar. Não viva só das circunstâncias, irmãos. Viva do que Deus pode fazer. Creia que por detrás daquela porta que Ele mandou você entrar, há muita habitação ali. Se o mundo não te der, Ele vai te dar. Se arrancarem de você, Ele dá mais. Não tema o homem que pode tirar o teu corpo de você, mas tema aquele que tem poder de fazer tua alma perecer no fogo do inferno, porque a palavra final é dele, sempre. Você veio aqui para vencer, mas não vai vencer assim, com essa pedra aí, te impedindo de ser crente, porque infelizmente desceu sobre esse conceito de que a única coisa agora que poderia te fazer feliz é a morte. E nós estamos vivendo cada dia mais, cada dia que passa, a prosperidade disso, de gente que não quer viver mais. E eu sei que hoje, nesse culto, o Senhor está preocupado em trazer gente assim para perto dele. Obviamente para aqueles que queiram se consertar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.